A Eduardo Lourenço, eu escuso-me de ler e dizer a biografia de Eduardo Lourenço, que aliás toda a gente tem nas pastas, e que é por demais conhecido, até porque se fosse dizer só os prémios, gastava os 20 minutos que são do professor, e toda a gente está aqui para ouvir a Eduardo Lourenço e não a mim. Muito obrigado, minha cara Presidente, meus caros colegas e ilustres pessoanos que estão nesta mesa. Antes de mais, como todos nós fizemos até hoje, um agradecimento à minha amiga Inês Pedrosa, o convite para estar aqui mais uma vez no Congresso Pessoano. Eu pensava não poder estar aqui esta manhã por motivos de ordem pessoal e tinha confiado um textinho que não era destinado a nenhum colóquio, a um amigo, para que o José Carlos Vasconcelos o pudesse ler. Um texto um bocadinho mais legível do que os meus, escritos à mão. Cheguei aqui e não tinha texto nenhum. A maneira que tive a esperar pelo texto, eu tinha realmente o original, mas o original será para uma leitura póstuma, não minha, ninguém posso ler. Apenas uma pequena nota à margem da bela comunicação de quem é uma das mais ilustres pessoanas. Nós pertencemos, mesmo sem o querer, aos, não diria antigos combatentes, mas aos segundos, à segunda linha de combatentes, da galáxia dos exegetas pessoanos. Eu não sou um exegeta propriamente isso, simplesmente um amador. Para mim, o desassossego pessoano não é apenas, digamos, o centro em torno do qual se articula e se move o livro assim chamado. O desassossego pessoano foi uma experiência vital para mim, um desassossego de outra ordem, alguma coisa, a erupção de textos, de um texto, de uma poesia que não mais me deixou naquela inconsciência com identidade própria, não é? Que é de nós todos, que me fez entrar, e penso que a maioria daqueles para quem a pessoa existe, não é? Uma espécie de vertigem e de um labirinto que nunca mais terminará, nem pode terminar. O meu texto é um pequeno texto de circunstância, um prefácio que eu fiz inédito para a minha amiga Leila Perón Moisés, que é uma grande pessoana brasileira e lamento que não esteja aqui nesta sala, intitulado apenas De Pessoa como Pura Virtualidade, e que sobre Leila e para Leila, e também indiretamente a todos os meus amigos brasileiros que estão entre nós e aos outros estrangeiros, pessoanos, que estão connosco. Aquele que a si mesmo se deu como pátria a língua portuguesa já se incluía em todos os espaços que são os dele, na realidade óbvia da fala e mais ainda do espírito que a move, e lhe confere uma figura à parte entre as filhas do Lácio. Mas por maior sonhador que fosse de si mesmo e do mundo, não poderia imaginar que um dia seria também um ícone poético, cultuado até à idolatria, e mesmo até ao delírio, no futurante país da nossa língua comum. Que, claro está, já no seu tempo incluía nas muitas imagens que inventou para ser tudo, de todas as maneiras, paradoxal ambição para quem foi mais do que ninguém, ilustração inédita da visão do eu como o mítico túnel das Danaidas, aberto dos dois lados sobre o abismo da realidade. Surpreendentemente, foi para um Brasil, no momento em que ele se metamorfoseava como o país do futuro, que ele se expatriou sob o fantasma suave de Ricardo Reis,
a mais melancólica e intemporal versão de si mesmo, como o tempo consciente até à vertigem da sua intrínseca inanidade. Talvez adivinhasse que essa terra, apercebida desde a sua descoberta como paradisíaca, seria a única capaz de converter essa inanidade, como essência da nossa temporalidade, em misterioso bálsamo contra essa mesma inanidade. Recentemente, recebendo uma edição do Fausto, a minha Teresa, sobre a alcunha, descobri, como pessoas estamos sempre a fazer descobertas, mas sem querer ou sem saber, que a pessoa teve a intenção de dedicar, vou fazer uma referência ao António Conselheiro, dedicar-lhe a mensagem. Para mim é uma coisa tão surpreendente que nem posso comentar, mas tem uma lógica. Não é? Para mim o que me surpreende é ele estar ao corrente e saber, não é? Quem era o António Conselheiro, que a maioria certamente das pessoas do seu tempo não sabia, não é? Mas tem uma lógica interna, porque esse António Conselheiro é uma espécie de místico primitivo, quem em inglês seria contente de chamar também um dos revoltados primitivos, uma espécie de místico que autor de uma profeta do sertão que encarna uma forma svástica em relação ao passado do Brasil e também, no fundo, ao nosso próprio passado. Portanto, há mais Brasil no Pessoa, onde aparentemente não há traços do que nós imaginamos. Seja como for, quando o milagre cultural destinado a ecoar no mundo que chamamos Pessoa tocou as novas terras, como se fosse para elas uma outra Índia onde Deus ainda vive, naturalmente entre os homens, ou como a eterna criança do guardador de rebanhos, a espécie de revelação que constituiu a provocação metapoética que desde logo se foi manifesta, criou no espaço da cultura brasileira um eco e um interesse exegético e passional a que praticamente nenhuma figura de relevo dessa cultura deixou de estar dentro. Em todas as ordens, desde a filosófica à literária, à mítica, desde Benedito Nunes à mestra das mestras de várias gerações, Cleonice Berardinelli, figuras titulares no momento inaugural da recepção do poeta na imensidade da escrita. Essa revelação foi presente. Estava reservada à geração de que Leila Perron Moisés é o exemplo mais fecundo e inovador, continuar essa primeira vaga de leitores extasiados com Pessoa, problematizando a sua enigmática e insólita visão, tomando como uma espécie de objeto em si, quer dizer, como manifestação do enigma que nela toma corpo e que antes da visão mesma do ser-não ser como realidade onírica, é um efeito da linguagem, a priori fático, que deve ser interrogado na sua essência de leitura do ser, como inconsciente da sua realidade da língua. Essa nova leitura só podia nascer após a extenuação da paráfrase clássica do poético, como auto-evidente criação, por assim dizer ex nihilo, iluminação romanticamente insuscetível da leitura do ato criador, que já contém em si o sentido do seu próprio milagre. Em suma, após o fim da modernidade, como sujeito da sua própria fulgurância e surgimento da exigência ao mesmo tempo radical e pleonástica da verdade, ou autoevidência que o poema, como tal, é e manifesta. No nosso Ocidente, que pode englobar a Rússia do formalismo vanguardista dos anos 20 até os Estados Unidos do imigrado Roman Jakobson, esse foi o contexto cultural logo mitificado do famoso estruturalismo, fascinado paradoxalmente por uma leitura que parecia, ou é de algum modo, o seu oposto, de freudiana e então renovada exegese lacaniana. Desta nova exegese, ou na luz dela, encontrou Pessoa, pela mão de Leila, uma releitura do texto labiríntico e de comentário infinito, como é do seu jogo de espelhos sem imagem, que a detenha, original, não encantadamente perifrástica,
mas imanente e ao mesmo tempo exterior ao texto Pessoa. E só após esse primado do seu caráter textual, o que nessa aparência, no caso de Pessoa, encobre como relevando do mundo das ideias e, em última análise, de toda a memória da criação poética do Ocidente. Como, em particular, a sua inovadora e capital exegese de Caeiro, no Alho infracassable, claro como Berton, no mistério paradoxalmente claro como uma fotografia, onde se inscreveria o sol mesmo da realidade e se redime a noite da inconsciência original, de onde tudo procede, onde tudo se recorda. Para a futura editora do Livro do Desassossego, essa leitura de Caeiro suspende na ordem da pura virtualidade essa travessia de olhos abertos até à exaustão do fulgor negro do vazio, onde tudo começa e para onde tudo converge. Toda a sua exegese supõe esse anti-ôntico vazio, aquém e além de todo o conceito, como um Deus de que a sombra constituiria a paradoxal essência. Isto sublinha com ática clareza a nossa autora, tendo assumido até o extremo a impessoalidade, com riscos pessoais de evanescência, Pessoa fez-se poeta, voz verdadeira e única, não no que diz, mas na insistência em dizê-lo, de certa forma, por deixar que a linguagem dissesse nele o ser. A negatividade da Pessoa não é uma negação, mas uma força produzindo mitos que iludem o nada e o transformam em tudo. Dessa negatividade ativa, poeticamente criadora e teoricamente expressa numa espécie de oxímoro original, em que o que é depende do não dito original e incontornável, vive o Criador de eus supostos, que o eu se inventa para converter a sua ficção ôntica numa implausível e eternamente inacessível figura do que chamamos a realidade. Como um Deus vedântico, a encarnação mítica de um ser fantasmagórico em figurações barrocas manifesto, Fernando Pessoa, só como múltiplos fantasmas de si mesmo, concebeu o Deus ausente, ou a ausência de Deus, que lhe serviu de espelho. O que para exegetas da geração anterior a Leila, Perron e também José Augusto Seabra foi uma óbvia intuição que podiam ter induzido da inspiração hinduísta que na sua adolescência inglesa o fascinara para sempre, foi para a autora desse pós-moderno ensaio pessoano, tão vertiginosamente iluminado, o original pré-eu, análogo do vazio absoluto do imaginário hinduísta, ou na sua versão gnóstica ocidental, o além-Deus, de onde surgem as virtuais identidades que, como os atributos infinitos de Spinoza, nunca dirão a unidade, que nada define, senão o enigma fáctico de um absoluto da existência, causa de si mesmo, aquém do ser e além do ser. Como o não existente e superexistente Pessoa, na revisitação de Leila, descrito e interpelado por uma pítia moderna, enquanto labiríntica busca de si mesmo, como um eu, aquém do eu e além do eu. Assim, lhe ofereceu uma versão da barca de um graal sem redação dentro, que nunca será a solução para a sua intrínseca não identidade, mas reiterada oscilação e viagem, que poética e miticamente configuram para o sempre do sonho o perfeito ausente de si mesmo, do mundo e do absoluto, que em si é e será sempre para ele a consciência do abismo, da sua e para nós inconcebível visão.